Tudo bem, meu aluno? Tudo bem, minha aluna? Professor Thiago César aqui. Vamos a mais uma dica da nossa banca COSEAC, sobre a nossa banca COSEAC, né? E agora nós vamos ver como ela cobra derivação, um assunto recorrente em suas provas, tá? Então, por favor, todo cuidado será pouco na hora de você lidar com esse tipo de questão. Vejam só, nós sabemos, né, ou deveríamos saber, que quando nós falamos em processos de formação de palavras, dois aí se destacam bastante: a derivação e a composição. Muito bem? Então vocês precisam ficar sempre atentos, porque quando o assunto for formação de palavras, esses dois, eles não são os únicos, mas esses dois processos são os que mais caem em provas: derivação e composição. Quando nós falamos em derivação, estamos a falar do emprego de afixos, ou seja, prefixos e sufixos. Prefixos sendo empregado antes e sufixos sendo empregados depois dos nossos radicais. Aquela parte da palavra que não vai mudar ou vai sofrer ali pequeníssimas alterações. Muito bem? Então, quando você tiver apenas o emprego de prefixo, você vai falar em derivação prefixal. Quando você tiver apenas o emprego de sufixo, derivação sufixal. Tendo os dois, você vai ter que tomar muito cuidado. Por que você vai ter que tomar muito cuidado? Havendo a presença de prefixo e de sufixo, você vai ter que tomar cuidado porque a derivação pode ser prefixal e sufixal ou derivação parasintética. Tiago, qual é a diferença entre uma e outra? Já que as duas vão trazer prefixo e sufixo. Se você tiver a derivação prefixal e sufixal, prefixo e sufixo serão independentes. O que significa isso? Significa que um deles, ou os dois, enfim, poderá ser retirado e o resultado será ainda uma palavra correta, ou seja, uma palavra que ainda existirá no nosso vocabulário. Tudo bem? Vou dar um exemplo aqui a vocês. Não há problema nenhum, não vou me furtar de fazer isso, tá? Olha só. Se nós trabalharmos a palavra, vou colocar aqui em cima, aqui eu vou colocar o mente, tá? E como o nosso radical, vai aparecer o feliz, ok? Olha só o que aconteceu. Trata-se de uma palavra formada a partir do emprego de um afixo anterior, o nosso prefixo, e de um afixo posterior, que é o nosso sufixo, certo? Notem que se eu retirar o prefixo, o resultado será uma palavra correta no nosso vocabulário, que vai ser felizmente. E se eu fizer a mesma coisa com o sufixo, o resultado vai ser o quê? Infeliz. Também uma palavra correta. Quando isso acontece, quando você percebe que prefixo e sufixo são independentes um do outro, você vai dizer que ocorreu a chamada derivação o quê? Prefixal e sufixal. Então, a palavrinha-chave para você gravar é exatamente você perceber que na derivação prefixal e sufixal, prefixo e sufixo são o quê? Independentes, tá? Agora, existe outra derivação onde nós teremos prefixo e sufixo? Sim, existe. Aí nós já vamos trabalhar com isso aqui, ó. Vamos encerrar esse assunto da derivação prefixal e agora nós vamos trabalhar com essa palavrinha aqui, ó. E entre esses dois termos, eu vou colocar esse radical aqui, ó, esse semantema aqui. Anoitecer. Reparem dessa vez que eu tenho novamente, né, como aconteceu ali em cima, eu tenho o meu prefixo e eu tenho o meu sufixo. Se eu retirar o prefixo, o resultado vai ser o quê? Noitecer. Essa palavra não existe. Se eu tirar o sufixo, o resultado vai ser à noite, tudo junto, né? Isso aqui também não existe.
Então, a que conclusão eu chego? Eu chego à conclusão de que essa derivação ela é chamada de derivação parasintética. Qual é a diferença da derivação prefixal e sufixal para a derivação parasintética? Na parasintética, prefixo e sufixo serão o quê? Entre si? Dependentes. Ou seja, dependentes um do outro. Eles têm que aparecer sempre juntos. Senão, se tirarmos um deles, o resultado será uma palavra incorreta em nosso vocabulário. Tudo bem? Então fiquem atentos, porque essas duas se confundem bastante e você não pode errar. Estamos entendidos? Aí olha só uma palhinha, tá? Obviamente que isso aqui é um vídeo para resolver uma questão. Eu não posso, né? Não tenho esse tempo de aprofundar toda a nossa teoria, mas se você quiser ver vídeos, né, com conteúdos teóricos, comente aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário aí com sugestões sobre conteúdos que você gostaria de encontrar aqui, beleza? E aproveito para pedir a você para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, né, deixar o like aí, ativa o sininho da notificação, que sempre ocorrerão vídeos novos aqui com dicas de extrema importância para que você veja o seu rendimento em português melhorar prova a prova. Combinado? Então vejam só. Ele fala o seguinte na nossa questão. Vamos ver como a banca COSEAC cobra isso aqui. Os vocábulos registro, histórico, incomparável são formados respectivamente. Isso é muito importante, né? Porque aí você consegue trabalhar por eliminação. São formados respectivamente pelos processos de... Aí nós temos a palavra registro. Olha só, vou colocar aqui embaixo, tá? Perdoem aí a bagunça, mas é o espaço que temos. A palavra registro, percebam que ela é um substantivo abstrato. Nós não estamos aqui a tratar, vejam, da forma verbal, né? Da flexão do verbo registrar. Eu registro, tu registras, ele registra. Isso aqui não é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Vamos considerar isso aqui como nosso substantivo. E é um substantivo abstrato. Por que que ele é um substantivo abstrato? Porque ele denota ação. Tá? Ele denota ação. Então, quando você fala em registro, você está falando de um substantivo que denota a ação de registrar. E aí eu pergunto a você, se você tem o substantivo registro e a ação, o verbo registrar, quem é que vem primeiro? É o verbo. Por que que é o verbo? Se alguém chega para você e fala assim, olha, aquele registro que você fez, né, sobre tal coisa, foi muito pertinente. Olha só, a pessoa está se referindo ao substantivo, aquele registro que você fez. Mas para e pensa, para que a pessoa tenha visto aquele seu registro, aquela coisa, substantivo, primeiramente, o que que você teve que fazer? A ação de registrar. Então, se primeiramente você teve que praticar a ação de registrar, você vai considerar que o substantivo registro é a sua palavra derivada e o verbo registrar é a nossa palavra, o quê? Primitiva. Aí olha o que aconteceu. A palavra derivada, ela ficou menor. Houve uma perda de letra. Aquele R que indica a terminação do verbo no infinitivo, ele foi retirado. Se houve uma perda, se a palavra ficou menor, seja em relação à quantidade de letras, seja em relação à quantidade de fonemas, você vai dizer que ali ocorreu uma derivação o quê? Regressiva. Aí pronto, acabou a questão. Olha só como é que a COSEAC nesse ponto é bem tranquila, né? Por que que acabou a questão? Ela não pediu respectivamente? Nós já não acabamos de ver que aqui ocorre derivação regressiva? Olha para as opções. A única opção que começa com derivação regressiva é a letra C. Ela pediu respectivamente?
Aí o histórico. O histórico vem de quê? De historiar, do verbo historiar. Aí você, para criar esse adjetivo, você acrescentou algo depois. Se você acrescentou algo depois do seu radical, o que ocorreu aqui foi uma derivação o quê? Sufixal. Olha como é que está batendo certinho. Incomparável. Ó, aqui nós temos o radical compar, né? De comparar, comparação. Aí eu tenho algo antes e eu tenho algo depois, né? Esse ável aqui. Então eu tenho prefixo e eu tenho sufixo. São dependentes ou são independentes? Olha a nossa palhinha aqui, ó. Eles são o quê, pessoal? Independentes. Eu posso tirar o prefixo. Se eu tirar o prefixo, o que vai acontecer? Comparável. Então eu não preciso ter os dois. Certo? Ah, professor, mas eu posso tirar o sufixo? Não precisa. Tirando um deles e percebendo que o resultado vai ser uma palavra correta, já é o suficiente para você dizer que eles são independentes. Então, sendo prefixo e sufixo independentes, a sua derivação aqui vai ser uma derivação prefixal e o quê? Sufixal. Portanto, nosso gabarito, efetivamente, letra C. Tudo bem, meu time? Tranquilo? Então, é dessa maneira que normalmente a banca COSEAC gosta de cobrar o assunto derivação. Vai te dar uma relação de palavras e vai perguntar a você quais processos ocorreram, respectivamente, para que aquelas palavras fossem criadas, ok? Então, tomem muito cuidado com a derivação regressiva e tomem cuidado para vocês não confundirem derivação prefixal e sufixal com derivação parassintética. Tranquilo? Então, essa foi a dica de hoje. Não esqueçam mais uma vez aí, deixem o seu like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações e eu espero vocês aqui para as próximas dicas, para os próximos vídeos. Beleza? Grande abraço a todos vocês, bons estudos, força sempre e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal!